Você sabia que 30% mais ou menos dos brasileiros sofrem com a síndrome de burnout? Eu sou Daniela de Oliveira, psicóloga. Eu sou a Thaís Salan, psiquiatra. E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre essa síndrome para vocês poderem entender o que é, né? Qual que é a descrição, o que é o burnout, como que a gente diferencia burnout de um simples cansaço, de depressão, de tristeza. E a gente vai fazer uma série em alguns vídeos sobre isso. Então eu e a Dani, a gente programou para vocês uma série de 3 vídeos em que a gente vai detalhar os sintomas, detalhar como pode ser feito o diagnóstico, como a gente faz o tratamento, como a gente faz a prevenção, exemplos para vocês da nossa vida profissional e do que tem saído de estudos mais recentes, para que você possa refletir e se cuidar. E a gente vai trazer um pouco desse tema para vocês. Eu acho que a gente pode começar conversando um pouco sobre essa classificação, né? O que é síndrome de burnout, porque tá tão em pauta, as pessoas estão falando tanto, mas é algo que é difícil de diagnosticar, né? Porque tem uma diferenciação entre o que é o cansaço pelo trabalho ou o que é da vida, né? Porque a vida também nos cansa um tanto. Exato. E a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu o burnout como um transtorno, como uma doença ocupacional. É importante a gente definir o que é uma doença ocupacional. É uma doença que tem uma relação direta de causa e efeito com o trabalho. Então é diferente, eu falo assim, estou exausta, estou cansada porque eu tenho um filho pequeno, então eu não estou dormindo. Isso não tem uma relação direta com o meu trabalho, apesar do meu trabalho contribuir para um cansaço. Uma doença ocupacional é porque o tipo de trabalho que eu executo, as condições na qual eu executo esse trabalho, a forma como eu sou recompensada, remunerada por esse trabalho, todas essas características entram, né, numa balança que vai minando, vai gerando esse desgaste para a pessoa até que ela termina na síndrome, nessa exaustão, né? No Código Internacional de Doenças, então o CID-10, que é uma coisa bastante conhecida que talvez muitas pessoas não saibam o que seja, é um código determinado pela Organização Mundial de Saúde. A gente está na sua 10ª versão, então a gente está no CID-10, estamos para colocar em prática o CID-11. É uma forma da gente unificar a linguagem médica de saúde no mundo inteiro. E ela contempla todas as especialidades médicas, obstetrícia, oftalmologia, gastroenterologia. O que é diferente do DSM. Sim. Né? Então, o DSM é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. É um manual diagnóstico bem específico da nossa área, exato. Ele é um manual americano. Né? Então, o CID é da Organização Mundial de Saúde, contempla todas as especialidades. O DSM, ele é americano, específico de saúde mental. O burnout, ele está dentro da classe Z, que é uma classe de estilo de vida, de modos de vida, de como a gente organiza a nossa vida. Né? Então não está na classe, no capítulo de saúde mental. Sim. Apesar do cansaço, a gente trazer esse esgotamento, a gente traz como um sintoma mental. Exatamente. E na verdade, eu acho que tem vários fatores que vão, né, organizando essa exaustão. Então a gente tem a questão do trabalho, da ocupação em si, e aí a gente muitas vezes esquece de uma questão cultural, né? Que é essa coisa da gente sempre ter que desempenhar, a gente sempre ter que estar ligado, a gente está o tempo inteiro disponível para o trabalho. Então, várias vezes, né, eu já ouvi de vários pacientes meus de que o chefe reclamou porque a pessoa deslogou, desconectou, foi embora do escritório às 10 da noite. Né? E todo mundo ficou lá depois, mesmo que a pessoa não tivesse o que fazer, tinha que ter ficado lá.
E essas pessoas, né, esses líderes que se consideram líderes, eles também não assumem depois, né, não tem uma responsabilização pelo bem-estar e pela saúde dos colaboradores que estão ali. E uma dificuldade que a gente tem é que, para ser diagnosticada uma síndrome de burnout, a pessoa né, tem que ser excluído, né, critérios de exclusão. Depressão, ansiedade, né? E ao mesmo tempo, são todas características que acontecem, que se sobrepõem ao burnout. Exatamente. Né? Então, é muito difícil realmente fazer um diagnóstico de burnout exclusivamente. Salvo as exceções. Então, falando da parte orgânica, até a gente vai falar um pouquinho aqui das fases do burnout. A gente coloca o burnout, aliás, todas as doenças, a gente fala que as doenças elas têm uma história natural. Isso. Então, o que é a história natural? Qual é o ambiente propício? Quais são os sintomas iniciais? Como é que é o pico? E como ela desemboca? Então, é como ela evolui. E existe um padrão relativamente semelhante nas pessoas que têm essa doença. Então, o burnout tem uma história natural. A gente vai falar aqui em 3 fases. Na parte orgânica, se a gente for falar aqui, né, em aspectos fisiológicos, uma forma de diagnosticar é quando a gente tem um nível de cortisol baixo. Tá? Então, vamos lembrar o que é o nível de cortisol. A gente fala do cortisol, é o hormônio do estresse. Meu cortisol tá alto, isso é ruim. Eu tô estressado. Pode ser bom, que é um sinal que seu corpo ainda está lutando por alguma coisa, não é mesmo? Exatamente. Então, o nosso sistema de estresse, e o estresse não é ruim. Em inglês, a gente tem o termo stress e distress. Esses 2 termos, eles são importantes para você separar o que é fisiológico, que faz parte do nosso funcionamento, e o que é patológico, ou seja, o que é anormal, o que é doença. Então, o distress não é normal, causa prejuízos patológicos. O stress, ele é normal, ele é uma reação. E então a gente tem esse nosso sistema nervoso simpático, que a Dani falou no nosso primeiro episódio. A gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Estamos num perigo, o sistema nervoso simpático ativa, a gente tem uma reação que nos protege e depois a gente compensa, o sistema nervoso parasimpático assume e a gente volta para a homeostase. Homeostase, exatamente. Neutro, entre aspas. Então, o corpo sempre procura esse termo homeostase, que é equilíbrio. Então, a gente sai do equilíbrio para buscar o equilíbrio novamente. Então, algo nos tirou do equilíbrio, mas a gente reage de forma a voltar para o equilíbrio, que a gente chama de homeostase. O cortisol está envolvido nisso. Então, a gente precisa ter essa variação do cortisol para ter reação. Da mesma forma que a variação do cortisol está presente no nosso dia a dia. A gente tem o ciclo circadiano. A gente precisa ter um pico de cortisol para acordar. Porque se a gente não tiver o pico de cortisol, a gente não vai acordar. E a gente não vai para o mundo. E faz parte da nossa vida enquanto seres humanos, enquanto espécie, e para o mundo. Exato. Quando o cortisol começa a cair ao longo do dia, ao mesmo tempo a luz começa a reduzir, então esses 2 sinais, redução da luz nos olhos com a queda do cortisol, é o que permite a liberação de melatonina e a gente começa a se preparar para dormir. Então, olha como eu preciso do cortisol alto, mas depois eu preciso que ele abaixe. Essa variação, ela é importante. O que acontece nessas situações de estresse mais crônico? E aí depois eu vou entrar nas questões de trabalho, porque a gente falou do burnout como uma doença ocupacional. A gente fica numa situação tão frequente. E a gente tem a resiliência, né? O que é resiliência? Eu gosto de lembrar disso, que a resiliência é uma medida física. Completamente. Então, é o
quanto de força você pode aplicar numa mola, de forma que ela deforme, mas quando você solta, ela volta Ao seu estado natural. Se você ultrapassar a resiliência, na hora que você soltar a mola, não volta no seu normal. Eu gosto de usar o exemplo daquelas borrachinhas, né? Que a gente usa para prender as coisas. Então, se você puxa a borrachinha, puxa, ela vai arrebentar, ela não vai voltar. Mas se você também não usa, ela vai ressecar. E aí, ela também vai perder a sua utilidade. Então, ela não vai ter funcionamento. Por isso que o estresse é importante para nós também, né? E aí que tem esse primeiro estágio do estresse que a gente chama de saudável. Estresse saudável. Então, a gente precisa de estresse. Né? A gente precisa, até nos nossos filhos, que a gente submeta os nossos filhos ao estresse para que eles desenvolvam resiliência. Precisa de uns desafios. Basicamente, o que você está dizendo é a gente precisa de uns desafios aí na vida para que a gente possa, inclusive, se formar. Então, me corrija se eu estiver errada, né? Mas, pelo que eu entendi e o que eu vou entendendo disso, é que o rio precisa das suas margens para que a água possa correr. Né? Então, para que a gente possa dar continuidade para a vida, para que a gente possa formar uma vida, para que a gente possa se formar enquanto ser uma vivo, direção, que a gente possa ter um direcionamento para nós mesmos, a gente precisa de um estresse. Mas esse estresse é aquela coisa assim, eu vi o leão, eu saí correndo, o leão passou, aí eu posso relaxar. Ele passou e eu cheguei em casa, que é um lugar onde eu me sinto seguro. Eu sei que aqui o leão não vai chegar. Eu tô na caverna, tem fogo, tá quentinho. E aí eu posso sossegar. E aí eu desarmo todo esse sistema que eu armei quando eu vi o leão. Exatamente. Eu acho que a grande questão é que os leões, que eram muito concretos para nós, viraram fantasmas ou viraram boletos, né? Que aliás, essa é uma grande questão do ser humano em relação ao animal, né? Os nossos leões, eles são imaginários. Exatamente. A nossa mente, ela não sabe. Né? A nossa mente não sabe a diferença entre um leão da cabeça e o leão que você de verdade. Ela tem a mesma imaginação, ou seja, a ansiedade a antecipação do futuro, ela tem a mesma capacidade de acionar o sistema de estresse do que um perigo real. Então, nós seres humanos, por termos essa capacidade imaginativa de projeção de futuro, é até uma questão de... Né? Então, voltando àquela questão, né, orgânica que eu falei, você ativa o cortisol, mas chega uma hora que você já usou toda a sua arma, você não tem mais munição. E aí, quando a gente chega nesse ponto de esgotamento, o cortisol, a gente perde essa capacidade de modular nossa liberação de cortisol, que a gente fala que tem uma falha no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é esse eixo hormonal que faz a comunicação para liberar a adrenalina. Queima o fusível. Queima o fusível, a gente entra nesse estado de exaustão. E aí a gente falou dos três estágios. Das 3 fases, né? Então, a primeira fase, que é aquela... Tomei um susto, basicamente. Preciso me mexer. Aí, depois que a gente toma o susto, aquela coisa... Nossa, tá muito pra mim isso aqui. Então, eu começo a ficar cansado de ter que sustentar tanto tempo um susto, né? De ter que sustentar tanto tempo a surpresa. Então é um esforço muito grande. Você vê que eu já vou fazendo... Eu sou a terapeuta corporal, gente. Já vou trazendo pro corpo. Tá o susto, eu tô sustentando o susto. Vou sentindo peso. Vou sentindo peso. Esse susto vai ficando muito grande. Eu vou compensando. Vou compensando de todas as formas possíveis, até que chega uma hora que eu não consigo carregar mais o pacotinho. Você fadiga. E aí eu fadigo, eu entro num colapso. Ultrapassa a fadiga, né? Ultrapassa a fadiga. É onde eu falo, quero vender coco na... Vou fazer miçanga, vou vender coco na praia, não aguento mais ver nada. Né? Eu achei muito bacana uma analogia e também uma definição. Porque muitas pessoas chegam aqui cansadas. Estou em burnout. Cansaço não é burnout. Não é necessariamente. Pode ser um sinal, pode...
Mas em relação a essas 3 fases, eu acho que esse ponto final, e acho que é um ponto muito agravante realmente, é a desesperança. É uma desconexão, então quando a gente entra em colapso, a gente desconecta da nossa própria vitalidade, né? Então a gente desconecta do ânimo, do desejo, da vontade. É assim, tem não uma dá. desconexão afetiva na coisa. É assim, não dá. Então vamos colocar um exemplo de uma esteira. Num primeiro momento, eu falo, eu preciso correr para me salvar. Então eu até acelero a esteira, aumento a velocidade da esteira e começo a correr. E é interessante que nesse primeiro momento a gente fica mais produtivo. É onde as pessoas começam a nem dormir, porque estão, né? É isso, a gente começa a fazer mais coisa. Animadão. E aí, olha, você fala assim, para os parâmetros de hoje, a sociedade ela recompensa isso. Então, eu tô muito produtivo. Olha que legal, ganhei cenourinhas. Muitas cenourinhas. Muito chocolate. Olha só, né? Gosto de correr e eu vou trazer esse meu exemplo, por que não? Olha que legal, eu tô correndo, treinando pra maratona, eu sou mãe e tô presente para os meus filhos, eu sou uma profissional e trago dinheiro para casa e também faço minha contribuição para a sociedade. Eu sou amiga, eu também tô estudando e fazendo trabalho voluntário e muitos aplausos. Porque as pessoas adoram. Muitas cenourinhas. Nossa, olha que legal que você é. E a gente também. A gente vai... necessidade de pertencimento. Isso é alimentação. Então, nesse momento a gente acelera. Aí você vai fazer o quê? Apertar no acelerador. Quero mais disso, né? Mais. E do outro lado, então tem essa parte da sua responsabilidade também nisso. Sim, claro. Não, e é natural que a gente queira mais, porque pertencer a algo é uma necessidade básica do ser humano, né? Então a gente só pode ser porque nós somos em comunidade. É isso. Então tem essa recompensa, mas também tem a outra parte, aquilo que eu não controlo, que exige de mim. E como eu não quero ser, né, eu não quero falar não, ou eu não posso falar não, porque às vezes não é só não querer, às vezes eu não posso me dar o luxo de perder o emprego. Exatamente. Então aí eu posso realmente colocar um limite. E isso é uma realidade hoje, a gente tem que levar isso em consideração. Exato, porque você não sai do emprego, peraí, não existe outra fonte de renda em casa, então não é uma possibilidade. Então nesse primeiro momento você acelera a esteira. E aí depois, sabe quando você percebe, puxa, essa esteira tá meio rápida. Aí começa a fadiga. Então, naquele momento que você tá num processo de acelerar, é o que a gente chama de estresse. A primeira fase é o estresse adaptativo. A segunda fase, essa esteira tá um pouco rápida. Tá doendo, as coisas estão passando rápido demais, eu não tô percebendo as coisas. Aí já você fala, tô um pouco cansado disso. Mas tudo bem, vamos lá, vou descansar depois. Então, aí é que tá essa coisa da esperança, vou dar um jeito. Eu tiro férias, você começa a puxar a cordinha, você já percebeu que você tá puxando a cordinha da vida, né? Eu falo sempre pros meus pacientes, tudo bem, de vez em quando a gente precisa puxar a cordinha da vida. Mas assim, é uma coisa de você olhar pra frente, você ver perspectiva. Sim. Eu vou conquistar isso, eu vou conseguir ganhar aquilo. É o pulo do gato. Agora, a terceira fase é quando você fala, olha, quer saber? Essa esteira não vai reduzir, não. O que você faz? Você joga. Aí é o colapso. O que, na verdade, o que gera esse jogar é você não ver luz no fim do túnel. E aí tem um estudo que eu gosto muito, que é o estudo dos ratinhos nadando, os ratinhos nadadores. Esse estudo é lindo. E eu posso trazer esse estudo tanto para o burnout, como para a resiliência, como até para desenvolvimento de endurance. Sim. Falando de maratona, talvez tenham alguns maratonas aquáticas, quem gosta de esportes de endurance aí. Então, como é que é esse estudo? Eles colocam ratinhos nadando e num grupo eles levantam uma plataforma de tempos em tempos. Uma plataforma que faz dar pé para os ratinhos. Eles descansam. E aí eles permitem o descanso.
E aí ele tem um outro grupo de ratinhos que eles não acionam essa plataforma. E o que eles percebem? Qual a diferença entre esses dois grupos? O grupo de ratinhos que não aparece a plataforma, eles acabam, eles nadam menos distância, menos tempo do que os ratinhos que aparecem a plataforma. Porque conforme vai aparecendo a plataforma, os ratinhos eles vão aguentando nadar mais na esperança ou na expectativa. Olha, eu tô nadando, mas é porque uma hora vai aparecer essa plataforma e eu vou descansar. Sim. Então, isso é muito interessante, porque no momento que eu falo essa plataforma não vai aparecer, eu largo meu corpo e me afogo. Eu desisto, né? Uma desistência da vida. E aí é onde entra a desesperança mesmo. E como fazer a diferença disso com uma depressão? O sintoma, em termos daquilo que aparece na sua frente, vai parecer muito com uma depressão com toques de apatia fortes. Uhum. Mas olhar para a história, então, ouvir a pessoa que está na sua frente te falar da história dela e como isso se desenvolveu é o grande diferencial. Sim. E aí é que tá, né, gente? Cada um tem um modo de viver, tem uma história e tem o que vai fazendo consigo, né? E a gente poder entender e ter essa compaixão, né, pelo outro. E eu acho que desmistificar um pouco essa noção de que os transtornos mentais ou as doenças que a gente não consegue apalpar, que a gente não consegue ver que tá machucado, que não tá em carne viva, que é coisa pouca, que não dói, que é só da cabeça, que é uma imaginação. Não é uma imaginação. Né? É muito real, é muito concreto isso. E a sensação. Então a gente pode trazer a concretude para as sensações da pessoa, né? A coisa do colapso, né? Como se tudo tivesse derretendo. Eu falo que assim, é Salvador Dali, né? Você vê o relógio Você vê o relógio derretendo. Né? Você vê a pessoa na sua frente, ela tá desfragmentada. Ela tá sem vitalidade. Ela tá sem vitalidade nenhuma e a vida vai perdendo sentido. Então, uma pessoa que tinha sentido, que tinha vontade, que tinha planos, né? Ela deixa de ter porque fala, nossa, eu não vou chegar nunca. É muito difícil. Isso. Sabe, aquele pico do cume é muito alto. Isso é não. E vai muito além da minha própria capacidade. Sim. E quando a gente olha, né, tudo que a gente vai depositando nas pessoas enquanto sociedade mesmo, né, o que a gente vai pedindo das pessoas para que a gente funcione, às vezes é muito. E aí é muito complicado falar quanto é demais. É muito legal ler essas frases de incentivo, just do it, no pain, no gain, né? Então, sem trabalho, sem esforço, sem recompensas, só vai e faz. Não, para até você estar orgulhoso. Eu acho, realmente faz sentido, mas às vezes a gente se perde nisso. Isso, eu acho que existe um linear. É aquilo que, né, a gente estava falando aqui. Precisa do estresse? Precisa. Estresse não é ruim, estresse é bom. Gera resiliência. Exatamente. Estresse gera perseverança, gera resiliência, né? Eu posso dar inúmeras disciplina, a gente pode falar inúmeras boas características que um bom desafio pode gerar para nós. Mas aí a gente tem um limiar, né? Existe um limiar que é importante que a gente perceba que passa dessa capacidade do retorno a um estado de restauração. Então, voltar, que a gente estava falando, é a plataforma. A gente precisa da plataforma. Então, a gente precisa restaurar o sistema. Se a gente não tiver, não é nem mais uma desaceleração. Se as pessoas, a desaceleração hoje já não dá conta. Não. Né? Então, aí eu trago o Byung-Chul Han, quando ele vai falando da sociedade do desempenho, que ele diz assim, olha, a gente perdeu o tempo da festa, da celebração, do sagrado. E o que ele quer dizer com isso?
que a gente perdeu a mudança de ritmo. Se a gente não muda o ritmo, se a gente não varia o nosso ritmo para trazer para esse ritmo do parasimpático, que é um outro ritmo, que é um ritmo diferente, que não é só desacelerar. Porque desacelerar a gente continua no trabalho, mas a gente só desacelerou um pouco. É trazer o ritmo mesmo de o tempo mudou. Então, você falando até isso agora me faz pensar algumas coisas que eu vou refletir junto com todo mundo aqui. Os estudos do burnout já vinham, mas eu acho que eles ganharam muita força na pandemia. Se a gente olhar o que aconteceu na pandemia, houve uma diminuição dos limites trabalho-casa. O online, ele foi catalisado, o que eu não acho, não é que é de todo ruim, não é isso, eu acho que tem seus pontos positivos. Mas, por exemplo, WhatsApp, aplicativos, conectividade, então tudo isso foi muito turbinado com a pandemia. Mas a gente também perdeu esse lugar. Sim. Então, o lugar, ele também tem uma questão de previsibilidade. Sim. Esse lugar já vinha não existindo um tanto, né? Então, as exigências já estavam as exigências elas já estavam numa crescente. Sim. A tal ponto que já não tinha mais happy hour sem falar de trabalho. As pessoas iam para o happy hour para dar uma continuação de alguma maneira para o trabalho, né? Isso já vinha. E aí eu acho que com a pandemia a coisa se intensificou. O que a pandemia fez foi basicamente jogar na nossa cara tudo que já estava acontecendo, né? Intensificou. Então todos os padrões, né? Os padrões emocionais de como a gente lida com a vida, eles se intensificaram. Então quem estava num padrão já de uma depressão deprimiu. Quem estava num padrão de uma ansiedade ficou mais ansioso. Então essa forma como a gente responde à vida, ela se intensificou. Mas vou colocar mais uma questão ainda. Quando a gente para de ir para a rua trabalhar, a gente fica numa zona de conforto. Sim. Da nossa casa, que é uma zona controlável. E ela é controlável em todos os aspectos. Ela é controlável no sentido de temperatura. Hoje é muito mais comum ter ar-condicionado. Bom, na minha época, ter um carro com ar-condicionado era uma coisa de muito luxo. Sim. Hoje você tem cômodos com ar-condicionado, todos os cômodos têm ar-condicionado, então a temperatura ela é controlável, tanto para o quente quanto para o frio. Então, se tá inverno, eu esquento. Se tá verão, eu esfrio. E eu tô na minha casa, então eu não tenho que pegar transporte. Tá? Então, aquilo que a gente falou do elástico, você falou do elástico. Eu parei de esticar o elástico, mas ao mesmo tempo, em algumas formas, eu estico demais o elástico. Acho que as coisas ficaram bem misturadas. E uma outra coisa que eu ia falar, ouvindo uma paciente minha que mora na Inglaterra, então alguns países de clima temperado, eles têm mais delimitado as estações né? E isso que você falou da gente ter a temporalidade, tempo tempo, né? E também o tempo da natureza, os limites do mundo, os limites da natureza. Tá inverno, não posso fazer isso, o dia dura menos. Tá verão, tem tais características. E conforme a gente vai desenvolvendo as tecnologias que nos trazem um conforto, a gente consegue lidar com essas adversidades, deixando como se todo o tempo fosse o mesmo. A gente homogeneiza, né? Então fica tudo homogeneizado, assim. Então eu começo a exigir de mim mesmo o tempo todo, sem nenhuma previsibilidade, como a gente tinha. Mas essa minha paciente, ela falou de uma forma muito interessante, que morando, né, na Inglaterra, ela entendia a importância, por que eles celebravam tanto os eventos. Então, por exemplo, o Halloween, o Natal, e aí você percebe, se você for... marcações de tempo. Temporalidade. Isso traz previsibilidade, traz aquilo que você São as festas de solstício, né? Solstício do verão, solstício do inverno, que são marcações.
Então a gente perdeu as marcações As de celebrações, tempo. como A gente você perdeu acabou as de... celebrações, a gente perdeu as marcações de tempo, né? Um livro bobo, mas que não é tão bobo assim, que é O Pequeno Príncipe, né? Que vai falando um pouco disso, né? A gente perdeu os rituais. A raposinha vira lá pro Pequeno Príncipe e fala, olha, nós perdemos os rituais, os homens perderam os rituais. Perdeu o ritual e perdeu o tempo, né? E aí é se misturar num tempo que não é seu. E esse se misturar num tempo que não é seu, perder o tempo para o tempo de fora, para o tempo do mundo, para a mundaneidade cotidiana, é perder-se de si mesmo. Sim. Né? É perder seu próprio conhecimento sobre aonde é o seu limite, aonde eu tenho que dizer não, aonde dá para mim, aonde me deu aquela coisa de... Me deu um certo pavorzinho, porque me deu um temor. Eu posso sentir isso... tem pessoas que também sentem... Isso está dentro de uma normalidade, ou eu que sou diferente, né? Como a gente estava falando. Então, por exemplo, vamos olhar o mercado financeiro, isso não querendo... Não estamos demonizando ninguém, demonizando nada disso, mas existe uma maior... né? Eu já atendi pessoas do mercado financeiro que era assim, tinha final de semana e de repente o chefe ligava, olha, deu problema no projeto, então já tinha a pessoa já tinha uma viagem marcada, com o marido, com a família. Então desmarca a viagem porque a gente vai passar o final de semana inteiro trabalhando no projeto. Então, assim, a sensação que a pessoa fica é de que ela não pode... Assim, eu tenho um final de semana, mas eu não sei se eu vou descansar. Será que eu vou descansar? Ou será que alguma coisa vai acontecer de forma que ela fica num sobrealerta constante? Então, vamos lembrar do que eu falei do cortisol, que ele eleva. Então, a pessoa já fica no stand-by. Já fica com cortisol lá em cima o tempo inteiro, né? Porque pode ser que eu seja acionada a qualquer tempo. E aí ela perguntava, essa pessoa perguntava para os pares, né? Para os colegas, os pares são os iguais, os semelhantes. Vocês não se incomodam com isso? E aí ela me dizia, mas a maioria das pessoas não se incomodavam com isso. Então, a pessoa começa a pensar, será eu que estou errado? Eu que sou fraco, eu que não consigo, eu que não, né? Eu não tenho fit. Mas aí, e às vezes é isso mesmo, a pessoa não tem o fit para aquilo. Exato. E aí quando ela para aquele lugar. E a grande questão é que como a gente... e aí, de novo, né? Da natureza humana querer pertencer. Sim, então, a conexão. A gente faz qualquer coisa para pertencer, mesmo que essa coisa seja prejudicial para nós. E às vezes a gente só aprendeu a fazer um padrão de relação. E aí a gente se esquece que trabalho também é relação. E aí eu vou falar isso milhões de vezes. Quantas vezes forem necessário. Nós somos seres de relação. A gente se faz o tempo inteiro em relações. E a gente aprendeu uma determinada forma de fazer relação. E a grande questão é que essa forma de fazer relação que a gente aprendeu, a gente vai repetindo para tudo. E a gente fica preso num único padrão. E aí, quando a gente se prende nesse padrão, é onde a gente está no sal, né? Como dizem. Porque a gente não consegue perceber quando esse padrão não é bom para nós. Sim. E aí a gente vai entrando em relações, muitas vezes abusivas, sem se dar conta, porque tá tão acostumado naquilo. Sim. Então eu recebo muitos pacientes me falando, não, eu preciso sair da minha zona de conforto. E aí quando eu vou trabalhando com eles, eu sempre pergunto, mas tá confortável aí onde você tá? E a pessoa fala, não. Eu falei, você tá chamando isso de zona de conforto? Acho que você nem conhece a sua zona de conforto para saber o que é confortável ou não. Se você vai estudar... Então, a gente fala do burnout como uma consequência de um estresse tóxico, né? Então, o estresse tóxico é algo que é muito estudado. E aí tem uma analogia muito interessante que é a do sapo. Você falou do sal, eu lembrei do sapo, né? Se você pega um sapo, isso é real, hein, gente? Mas não façam em casa, tadinho do bichinho. Se você pega um sapo, coloca numa água fria e aos poucos vai aquecendo essa água, o sapo não pula. E o que acontece, né? O anfíbio, ele tem uma pele mais permeável, você vai esquentando, ele vai perdendo sal até que ele desidrata e morre. Agora, se você pegar o sapo e colocar uma água quente, ele pula e foge. Sim. Então, isso que você acabou de falar, né, Dani? Você tá aí numa cultura, e essa cultura, a água vai esquentando. E você vai se adaptando. E vai, acelerando a esteira.
Quando você vê, você já não consegue mais correr com a esteira e olha para ao seu redor e fala, não tem para onde eu pular, e aí você colapsa, né? Exatamente. Então você perdeu essa capacidade de pular, como você faz com um sapo que você coloca na água quente já de uma vez. O sapo pula e ele se protege, ele se defende. E aí eu acho que a gente pode, de alguma maneira, ir encerrando essa primeira etapa, né? Como que a gente sabe que a água está esquentando? Então, nesse sentido, o que a gente pode procurar enquanto sintoma, as percepções que nós temos de nós mesmos, né? Eu sempre falo, a gente tem que se olhar primeiro, então a gente tem que saber de nós. Uma pessoa que já sabe um tanto de si, o que ela pode procurar nela mesma, né? Os sintomas que ela tem, que pode falar, red flag aqui, ó, isso aqui pode ser que eu esteja entrando em burnout. Coisas que costumavam te dar prazer já não te dão mais. Então, coisas que costumavam te reabastecer. Então, às vezes você fica empolgado com o trabalho, não é todos os dias. Mas, de alguma forma, você volta e fala, puxa, eu fiz alguma coisa ali me entregou, alguma coisa ali me abasteceu. De repente... Não tem um dia que é bom, que não você tem. vira e fala, nossa, hoje foi legal. A sensação de se sentir explorado também. Até vou emendar isso, né? Tem um estudo quantitativo e qualitativo. O que é qualitativo? Ele é um pouquinho, ele não vai olhar só para os dados, ele vai olhar para as características. Em relação ao burnout, em profissionais de saúde, principalmente em relação à pandemia, que foram profissionais que trabalharam bastante, lidaram com muitas dificuldades, com muitas mortes, muito estresse. Eles foram ver quem entrava em burnout, quem tinha as características de burnout, quais eram as top reasons, as top razões. Uma delas é estar à disposição. Então, quando você percebe, red flag, quando você percebe que você não tem tempo planejado de descanso, então só o descanso não é o suficiente? Não. Mas se você não tem tempo previsível de descanso, é um red flag. Ela é uma das principais vezes. Estar à disposição, estar de plantão. Sim. E hoje em dia, quem não está de plantão com o WhatsApp? Né? Então, se você não responder o WhatsApp, se você não responder o e-mail, se você desligar, então significa que a pessoa está de plantão o tempo todo. E a gente não foi feito para isso. A gente precisa voltar para um lugar para restaurar o nosso sistema, certo? Segunda coisa, não ser valorizado. Em termos de valor mesmo. Em termos de me sentir fazendo a diferença. Vamos falar, por exemplo, dos professores. Né? Senseis. Que é uma cultura que você olha que é uma pessoa com uma figura de sabedoria. Que tem um respeito. Isso é algo que alimenta. Sim. Então tem o valor, tanto esse valor de reconhecimento como o valor físico, que é a remuneração. Sim. Então, como eu falei, você está se sentindo explorado. De alguma forma, eu tenho uma sensação de o quanto eu trabalho. Não está valendo. É o custo-benefício. Exato. E eu não sei, eu brinco com os meus pacientes no consultório que o nosso cérebro ele é muito interessante, que ele é como se fosse uma balança. Ele tem uma balança o tempo todo aqui. É tipo, quanto vai me custar em termos de energia ou quanto eu vou receber isso em termos de recompensas imediatas, que são essas recompensas mais palpáveis, como de recompensas de valores. Que é a longo prazo, médio, longo prazo, de ideais que a pessoa tem. Então, acho que essas características, estou me sentindo explorado, não estou sentindo custo-benefício, que eu estou sendo remunerado na medida, não estou me sentindo valorizado naquilo que eu faço, não me sinto pertencente da filosofia ou do ambiente no qual eu vou para fazer o meu trabalho. Eu não tenho prazer nenhum dia, ou eu não sinto propósito em nada do que eu faço. Estou me sentindo cansado persistentemente. Pensar que em ir para esse lugar é sempre uma tortura. Estou com desesperança, não tenho previsibilidade de descanso. Acho que são
bons red flags. São bons sinais, né? Então, acho que qualquer um que esteja se sentindo ou começando, né? Eu acho que é um processo. Se você sente que você está começando com isso, é bom que você procure ajuda. Porque quanto antes aí nessas 3 etapas que a gente falou, você intervir ou então você ressignificar, você lançar mão de estratégias, isso a gente vai conversar, né? A gente vai fazer uma série de 3 episódios falando de burnout. Esse primeiro a gente quis se debruçar nos conceitos para que você entendesse melhor como que é o quadro, como é que se desenvolve e se avaliar como é que tá aí sua relação, como é que você tá na sua vida. E depois, em outro momento, a gente vai falar de como diferenciar isso de outros diagnósticos, outros quadros, e também, no outro momento, de como tratar e como prevenir. Mas eu acho que o que é importante também deixar hoje é que se você não perceber e não intervir, a coisa pode piorar, né? Que é o que a gente fala do colapso, que é a desistência. Né? e às vezes E doenças físicas mesmo. isso demora muito tempo para... Então a gente tem doenças físicas, então a gente tem doenças autoimunes. Autoimunes, as gastrites da vida. Né? Vamos começar pelo mais simples. Gastrite, enxaqueca. São doenças inflamatórias. São todas as doenças inflamatórias. Então, pra gente ver como realmente o nosso termostato do corpo, ele quebrou. Da nossa capacidade de reação, porque a inflamação, ela é uma reação a um insulto, é uma relação ao perigo. O Kellyman fala muito do insulto à forma, né? Do insulto à nossa forma emocional. Ele fala que existe o estresse e existe o insulto. Então, o insulto é o distress. Exatamente. O insulto é o distress. O insulto é quando passa do excessivo. Né? Quando existe um excessivo à nossa forma emocional que o organismo não dá conta de carregar. E aí o Hanseley que vai falar da síndrome inflamatória do estresse, né? Que aí o sistema inteiro vai inflamando para tentar, de alguma forma, organizar uma luta ou uma saída. E o que acontece quando a gente fala de doenças autoimunes, que tem aumentado muito sua prevalência, né? E está relacionado ao estilo de vida. E a gente está falando aqui que o burnout ele é uma doença ocupacional que está na classificação Z em relação aos modos de vida. É quando a gente começa a reagir ao insulto até o ponto que a gente reage a si mesmo. E a gente começa a atacar o nosso próprio tecido. Essa é uma doença autoimune. Então, essa é uma das consequências, né? Redução da nossa imunidade, né? Como eu falei. Então, a gente ou aumenta a imunidade atacando nós mesmos, doenças autoimunes, ou então a gente perde a capacidade de se defender de vírus, bactérias. Então, a gente começa a ter doenças oportunistas, infecciosas com frequência. Outras questões que começam a acontecer é insônia. Queda de cabelo, unha fraca. A gente pode ir trazendo várias, né? Sim, e doenças cardiovasculares. Cardiovasculares, eu ia trazer isso. Doenças metabólicas. Então, a diabetes tipo 2. E a gente tem visto como, né, a idade de início tem vindo para mais precoce. Tudo bem, a gente está falando, tem a alimentação, a questão de vida. Mas essas questões, como a gente vai falar mais para frente, elas também são formas de manejo de estresse, de manejo para evitar o burnout. Bom, se você se interessou pelo assunto, se você achou interessante para alguém, compartilha, curte. Se inscreve no nosso canal. No nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.